Às vezes você pode fazer tudo certo e mesmo assim as coisas dão errado. O importante é nunca deixar de fazer o certo. Oi, meu nome é Mona Lisa, esse aqui é o Litera Sutra e essa frase perfeita eu retirei de O Ódio que Você Semeia, porque hoje, atendendo a pedidos de alguns de vocês, nós vamos conversar sobre esse livro. Eu já adianto que eu fiz esse vídeo com muito carinho, então já deixa aqui embaixo o seu like no vídeo e me conta aqui nos comentários se você já conhecia esse livro, se você já leu e o que você acha dele. Se você tiver algum livro ou filme semelhante para me indicar, deixa aqui embaixo nos comentários também. Uma coisa que muito se fala hoje em dia, ainda bem, é sobre a representatividade de certas minorias nas histórias. Mulheres, negros, comunidade LGBT, deficientes. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo específico sobre representatividade para vocês, mas aqui nesse vídeo eu gostaria só de falar que, para mim, ao meu ver, existem dois tipos de representatividade para uma história. O primeiro deles é aquele tipo de militância mais óbvia. Aquela história que é toda construída para passar aquele valor. Um valor que pode ser contra o racismo, contra o preconceito, contra o machismo, coisas desse tipo. E o segundo tipo de representatividade que eu enxergo é aquela militância mais subliminar, digamos. É aquela história que tem personagens dessas minorias, mas não é uma história sobre o sofrimento dessas minorias, não é uma história focada nisso. Isso também é representatividade e eu enxergo também como uma forma de militância. Simplesmente porque é sempre um ato de responsabilidade social retratar essas minorias da forma adequada. Pensando nessa minha classificação, O Ódio que Você Semeia, já a partir do título, se enquadra no primeiro tipo de representatividade. O de militância clara, que mostra para o que veio. E uma coisa que eu já adianto isso de uma forma bem feliz, é que apesar desse livro aqui ser inicialmente indicado para pré-adolescentes, adolescentes, jovens adultos, na verdade, ele é adequado para qualquer pessoa, de qualquer gênero, de qualquer idade, de qualquer classe social. Eu indicaria esse livro até para quem não gosta muito de ler. Ele é muito rápido de ler porque ele flui muito bem. Você lê e não sente que tá lendo. Ele conta a história da Star, que é essa menina aqui da capa. Ela é uma adolescente, tá no ensino médio e, bem, ela é negra, moradora de um gueto nos Estados Unidos. Aos 10 anos de idade, ela viu a melhor amiga dela ser assassinada, assim, do nada mesmo. E por causa disso, os pais meio que, perceberam que precisavam tirar os filhos dali daquela realidade. Que é uma realidade de pobreza, de violência, de falta de oportunidade geral. Então eles matricularam a Star e os irmãos. Ela tem um irmão mais velho e um irmão mais novo. Matricularam os três em uma escola que fica a 40, 50 minutos de casa. Uma escola de bairro rico, classe média alta. Ou seja, uma escola de brancos. Isso significa que a Star estuda desde os 10 anos nessa escola. São 5 ou 6 anos estudando nessa escola de brancos, o que também significa 5 ou 6 anos de um sentimento profundo de não pertencimento a nenhum desses dois grupos. Ao mesmo tempo em que na escola ela não é vista como um semelhante ali entre os colegas brancos, no bairro onde ela mora ela também não é mais vista como igual. Afinal de contas, ela é a menina negra que estuda na escola de brancos. É como se ela também fosse branca, entende? Em certa medida. Ela tem uma crise de identidade muito forte porque ela simplesmente não sabe quem ela é, se ela é a Star desse mundo ou desse. E para cada um desses mundos, ela tem formas diferentes de falar, de se comportar, de agir, de fazer tudo. E isso não é exagero, gente. Se ela se comportar como a menina negra do gueto na escola de brancos, ela não vai ser aceita, ela não vai ser levada a sério, ela vai ser enxergada como a garota negra barraqueira. Ao mesmo tempo, se ela chegar no gueto e falar, se comportar como a menina que estuda na escola de branco, ela também não vai ser levada a sério, ela vai ser ridicularizada. Só que aí um belo dia ela decide que ela vai sim para uma festa no bairro onde ela mora. Só que nessa festa rola uma briga e daí ela sai de
de lá, vai pra casa, só que ela vai pra casa de carona com um amigo dela. Enquanto eles estão na rua, voltando pra casa de carro, ele dirigindo, ela como carona, eles são parados, assim, sem motivo nenhum, por um policial. E daí que o policial age de uma forma completamente desnecessária, muito grosso, muito truculento, sem necessidade. O garoto fica muito chateado de ver aquela situação e daí tudo culmina com um policial matando o garoto do nada. E a partir daí que a história do livro se desenvolve. E se tem uma coisa que eu não posso deixar de fora desse vídeo, é assim, batendo palma para essa autora, porque ela não escolheu o caminho mais fácil. Ela escolheu dar uma nuance para os personagens. Porque o que acontece? Esse garoto que foi morto, ele vende drogas. E isso complica tudo. Porque sabe aquela frasezinha que diz que bandido bom é bandido morto? Então, é óbvio que tem personagens aqui no livro que acham isso. Só que a questão é que ele vende drogas sim, mas a morte dele não pode ser justificada por isso. Porque quando ele foi morto, ele não estava armado, ele não estava vendendo drogas, ele não tinha arma nem drogas dentro do carro. O policial que matou ele nem sabia que ele vendia drogas. Ou seja, não matou ele por causa disso. O policial atirou nele simplesmente porque ficou com medo dele. E o policial só ficou com medo dele porque ele é negro. Ou seja, foi um assassinato movido pelo racismo. Esse livro é sensacional. É sensacional. Se você pegar essa história, muda gueto por Favela da Maré, e aí tem a história de uma menina que estudou comigo na faculdade. Esse tipo de história aqui muda pouca coisa e é a história que acontece com a gente todo dia. E eu tô falando com o meu conhecimento de Rio de Janeiro, mas isso também acontece em São Paulo, também acontece em Sergipe. Aqui na história, a autora escolheu colocar o garoto que é assassinado como vendedor de drogas por um simples motivo de não deixar a história muito bons versus maus, sabe? Pra deixar com nuances e complicar ainda mais a questão e fazer a gente pensar mais sobre essas coisas, para trazer a questão do bandido bom é bandido morto. Mas se essa questão for muito complicada para você, você pode simplesmente pensar que tem muita gente inocente que é morta todos os dias nas favelas e nos bairros mais pobres. Por exemplo, tem a história de um menino na Maré, ele tinha 7 ou 8 anos, ele saiu de casa cedinho para comprar pão na padaria, pertinho de casa, só que quando ele bateu o portão, um policial se assustou, atirou no garoto, matou o garoto e o que saiu na imprensa foi que ele era traficante. Uma criança de 7 anos de idade foi assassinada, a imprensa disse que ele era traficante, apesar de toda a comunidade estar dizendo o tempo todo que não. Ele só tinha saído de casa para comprar pão, ele não tinha envolvimento nenhum com o tráfico. E é conforme o livro aqui disse. E mesmo que tivesse, ele tinha ameaçado o policial? Não tinha. Então por que ele foi morto? Enfim, esse livro aqui é um ótimo livro para ensinar sobre racismo, desde as manifestações mais óbvias de racismo até as manifestações mais sutis. Aquelas coisinhas, aquelas pequenas coisinhas que os nossos amigos próximos dizem. Além de ser, como eu disse, é uma história muito boa mesmo, bem construída, ótimos personagens, é muito boa de ler, ela flui muito bem, tem um ótimo ritmo. Se eu fosse professora, eu recomendaria esse livro para os meus alunos, mas como eu não sou, eu recomendo esse livro para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Tchau!